Meus queridos e amados, a todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal, quero dizer a todos vocês que é uma alegria muito grande tê-los aqui inscritos. E eu fiquei algum tempo sem mandar vídeo também, estava envolvido em outras atividades e o tempo muito escasso, mas eu resolvi retomar, porque Deus colocou em meu coração que eu não deveria parar uma obra, ainda que poucas pessoas viessem a ouvir a minha mensagem. A verdade é que falamos para quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Meu negócio é realmente falar a palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus. E hoje eu desejei vir aqui e trazer, meus queridos, para todos vocês, uma mensagem sobre o dia da Páscoa. Hoje, dia 5 de abril, nós estamos aí, todo mundo desejando feliz Páscoa para todo mundo, e nós estamos vendo que a comemoração desta Páscoa não é bíblica. A maioria das pessoas estão comemorando uma Páscoa pagã. Até dentro das igrejas evangélicas a gente tem visto a comemoração de uma Páscoa pagã, né? E eu vou agora dizer por que eu estou dizendo que essa Páscoa é pagã. O que faz desta Páscoa ela ser uma idolatria, ser um pecado, uma blasfêmia contra a palavra de Deus, contra a ordenança de Deus? É o fato dela não coincidir com o texto bíblico, ela não está de acordo com o que a Bíblia determina, que o povo de Deus deve guardar os mandamentos do Senhor, deve viver os mandamentos do Senhor sem se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Então eu quero fazer aqui, na verdade, eu vou fazer uma crítica à Páscoa pagã e vou apresentar a verdadeira Páscoa com seus significados. Eu tenho aqui a palavra de Deus aberta no livro de Êxodo, capítulo 12. Vou começar do versículo 1, porque a leitura da Bíblia nos traz sabedoria e nos traz entendimento. E falou o Senhor Deus a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o primeiro dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta do cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e as vergas das portas, mas nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimo, com ervas amargas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. E a cabeça com os pés e com a sua frisura, com a sua fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis, e apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito,
esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde homem até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. A casa em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aí está. Primeira coisa, a primeira análise que eu quero fazer aqui é a seguinte: não se trata de um coelho, se trata de um cordeiro ou cabrito de um ano, e deve ser um animal limpo, não era qualquer animal, deveria ser um animal limpo. Por quê? Porque esse cordeiro era símbolo da libertação de Israel do jugo de Faraó, conforme a palavra de Deus traz a mensagem pela boca de Moisés e Arão a Faraó, dizendo: deixa sair o meu povo. Então, queridos irmãos, não se trata de um animal qualquer. Era um cordeiro ou um cabrito de um ano, e deveria ser um animal limpo, não podia ser qualquer tipo de animal. Então, queridos, nós observamos que essa Páscoa que é comemorada no mundo é uma Páscoa pagã, porque ela não atende os requisitos das Escrituras Sagradas, ela não obedece os mandamentos do Senhor. É uma Páscoa comercial, não é uma Páscoa com significado espiritual de libertação. O cordeiro sacrificado ou a vítima sacrificada na Páscoa deveria ser um elemento libertador das almas que estavam lá no Egito presas sob o jugo de Faraó, e Deus então envia Moisés e Arão para tirar o seu povo da terra do Egito. Primeiro significado da Páscoa é libertação. Segundo significado, pureza. Deveria ser um animal limpo, um animal puro. Isso aponta para quê? Aponta para a santidade, aponta para o Cordeiro de Deus que haveria de vir muito na frente no futuro, chegando a Israel já agora na terra dele, na terra da promissão, a terra que Deus prometeu. O Cordeiro era símbolo de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Vai entendendo isso aí. Agora, quando olhamos para a palavra do apóstolo Paulo, ele fala sobre o sacrifício da idolatria. Agora, perceba, você que comemora uma Páscoa mundana, você fala assim: mas pastor, eu simplesmente comprei um ovinho de chocolate para dar para o meu filho, para dar para a minha família, para dar um presente para o meu amigo. Querido, você foi coparticipante da idolatria, do pecado, da rebelião de Satanás contra Deus. E olha, a sua justificativa não vale nada. Por que não vale nada? Porque você não está sendo justificado pela palavra de Deus. Você está se justificando em si mesmo. Tá? Não, mas eu fiz isso, eu não fiz isso por adoração, mas adorou. Eu não fiz isso por um artigo de fé. Foi um artigo de fé. Se não fosse um artigo de fé, você não ia comprar lá para comemorar uma Páscoa. Uma Páscoa. Você não ia ter feito isso. Tá? Deus vai te perdoar. Se você se arrepender e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Se você não se arrepender, Ele não vai te perdoar. Ele vai fazer com você o mesmo que Ele fez com o Faraó no Egito. Vai chegar a hora, não vai morrer primogênito na tua casa, mas a tua alma vai perecer.
na escuridão das trevas, vai perecer no fogo do inferno, porque você não obedece à palavra de Deus. Você comemora o sacrifício da idolatria. E Deus não se agrada disso. Quer ver uma coisa? Depois que o Cordeiro de Deus veio, depois que Yeshua, o Messias de Israel, veio e foi sacrificado exatamente neste grande dia, o grande dia da festa, o dia da expiação, esse Cordeiro foi oferecido, derramando o seu sangue por todo o mundo, por todos aqueles que estavam esperando ele. Então escute agora o que o apóstolo dos gentios escreve para a igreja de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 14. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que é digno. Eu dei uma referência aqui de Êxodo 10, verso 8, depois você vê aí. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede, Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Mas, que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Está vendo aí? O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios ensinando a fazer separação, ensinando a discernir, né? Ensinando o povo a guardar os mandamentos do Senhor Deus de Israel. Então, amados, de acordo com a Santa Palavra, no livro de Deuteronômio, capítulo 12, no livro de Deuteronômio, capítulo 12, você vai ver que o povo de Deus era rebelde, era um povo rebelde, um povo que queria desobedecer a Deus, o tempo todo estavam a desobedecer o Senhor. Eu vou puxar aqui uma referência, eu quero mostrar para você ver que como são as coisas do Senhor. Olha que coisa interessante. Olha para você ver sobre essa questão dos animais limpos e dos animais imundos. Em Deuteronômio capítulo 14, nós já começamos a ler o versículo 7, que diz assim: porém, estes não comereis, dos que somente remoem, ou que têm unha fendida, o camelo, o lebre e o coelho, porque remói, mas não tem unha fendidas, imundo vos será. Então, entenda que a partir desse mandamento que Deus está dando a Israel por Moisés, o lebre, o coelho, é um animal imundo. Então, veja, perceba a mentira. Deus não trabalha com mentira. É um culto aos demônios isso aí. É uma coisa comercial. Não é uma coisa religiosa. Não tem sentido espiritual para ser aceito por Deus. Feliz Páscoa. Olha, quando eu digo Feliz Páscoa, o que é o que eu estou dizendo? O que eu estou desejando para a pessoa quando eu digo Feliz Páscoa? Porque a Páscoa representa a liberdade, a libertação
do pecado. Representa a libertação do mundo, do sistema do mundo. Agora eu vou voltar e vou aderir à Páscoa mundana, vou aderir à Páscoa idólatra, pecando contra Deus, aceitando e praticando um sacrifício de idolatria, que Paulo, o apóstolo, fala na 1 de Coríntios, capítulo 14, que é sacrifício a demônios. Gentios sacrificam a demônios. Agora, você acha que pode negociar com Deus o pecado? Você acha que pode cometer o pecado, depois negociar com Deus? Ou o que é pecado para Deus não é pecado para você? E você vai convencer a Deus que aquilo não é pecado? É assim que funciona? Bom, aqui está a palavra de Deus para que todos os crentes em Jesus Cristo, de todas as denominações, em qualquer lugar que esse vídeo for chegar, saiba você, quando você vai na loja, você compra um ovo de Páscoa, porque está escrito lá, ovo de Páscoa, tá? E o símbolo é um coelho. A primeira mentira, a Páscoa não é ovo. Segunda mentira, o paladar não é chocolate, não é cacau. A Páscoa verdadeira é ervas amargas, para lembrar da angústia da escravidão. Terceira mentira, coelho não bota ovo. Quarta mentira, coelho é um animal imundo. Primeira verdade, a Páscoa é libertação do sistema de pecado. Segunda verdade, a Páscoa é um animal limpo, um cordeirinho ou um cabritinho de 1 ano, que não tenha tido julgo de reprodução. Terceira verdade, teria que ter sangue para que fosse a Páscoa, porque o sangue era espargido na porta. A Páscoa do mundo não tem sangue. Onde não tem sangue, não tem vida. Onde não tem vida, não tem Deus. E quarta verdade, o Cordeiro era o Cordeiro libertador e apontava para a salvação, o livramento da morte. Então, se você está oferecendo algo imundo, você também se torna imundo pela imundícia daquilo que você está oferecendo. Então, vamos santificar as nossas vidas, porque Cristo Jesus, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Que Deus abençoe a todos a Irmandade, que Deus abençoe a todas as igrejas do Senhor, e que aqueles irmãos que faziam isso por ignorância, por favor, não faça mais, se você não é mais inocente. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.